pessoa, tudo bem? Vamos começar mais uma lista de exercícios e essa questão diz o seguinte: a relação candidato-vaga para algumas carreiras em concurso vestibular está indicada abaixo. Então, a gente tem várias carreiras e cada carreira tem uma relação candidato-vaga, que eu tenho 25 candidatos por vaga, 9 candidatos por vaga e assim por diante, né? Letra A. Utilizando as classes de valores 0 a 10, 10 a 20 e assim por diante, construa um histograma representativo. Beleza. Antes de construir o histograma, então vamos primeiro organizar esses dados. A nossa variável é a relação candidato-vaga. É uma relação, uma variável quantitativa contínua, ok? Nós temos aí as classes já divididas com uma certa amplitude para a gente, né? Ele quer de 0 a 10, de 10 a 20, lembrando que esse símbolozinho aqui indica que o intervalo é fechado à esquerda e aberto à direita. Então, eu vou anotar aqui a minha tabelinha em que eu vou ter a minha primeira classe de 0 a 10, a minha segunda classe de 10 a 20, a minha terceira classe de 20 a 30, a minha quarta classe de 30 a 40, a minha quinta classe de 40 a 50 e a minha sexta e última classe de 50 a 60. Por que eu não vou fazer uma próxima classe aqui de 60 a 70? Porque eu estou observando os meus dados e eu vejo que o maior resultado que eu tenho aqui, o maior valor que eu tenho aqui é 56,93, que vai estar nessa classe aqui. Não tem nenhum valor numa classe mais adiante. Portanto, eu vou manter apenas essas classes aqui. Aqui nessa primeira coluna, eu vou colocar a frequência absoluta de cada uma dessas classes, ok? E, para depois fazer a letra B, porque eu já li a letra B também, olha só, qual a porcentagem do total de carreiras que representam relação candidato-vaga não superior a 20, eu vou fazer também a frequência relativa acumulada, ok? Porque ele quer um percentual de vagas não superior a 20, ou seja, menor ou igual a 20. Não superior a 20 significa menor ou igual a 20, beleza? Só não pode ser maior do que 20. Bom, então vamos completar os dados aqui. Vamos ver quantas carreiras tem relação candidato-vaga de 0 a 10. Então, a gente tem 9, vai entrar nessa classe, 9,83 vai entrar nessa classe, 4,23 vai entrar nessa classe, 6,74 vai entrar nessa classe, 2,8 vai entrar nessa classe, 3,83 entra nessa classe, 7,10, 7,90, 6,88, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu tenho para essa classe uma frequência absoluta de 9. Beleza? A minha próxima classe vai de 10 a 20. Quais são aqueles que vão de 10 a 20? Deixa eu mudar a cor aqui, para a gente conseguir visualizar. De 10 a 20. 25 não, 13,70 sim. 19,65 sim. Não, tá maior. 13,69 sim. Portanto, de 10 a 20, eu tenho uma frequência absoluta de 3. Eu tenho 3 valores, né, de relação candidato-vaga que aparecem na classe de 10 a 20. De 20 a 30, de 20 a 30, 25 vai entrar, 23,8, 25,75, 31 não, está maior, e só. Então, eu tenho também uma frequência absoluta de 3
para o valor, para a classe, né, de 20 a 30 na relação candidato-vaga. Agora, de 30 a 40, de 30 a 40 eu tenho 35,87, eu tenho 31,15 e só. De 30 a 40, só essas duas. Então, a frequência absoluta aqui é de 2. Tudo bem? Bom, próxima classe de 40 a 50. De 40 a 50, eu só tenho essa aqui, 43,92, só tenho esse valor. Então, de 40 a 50, frequência absoluta de 1. E sobraram 2, que são de 50 a 60. Então, a minha frequência absoluta aqui vai ser 2. Beleza. Então, agora eu vou completar a frequência relativa acumulada, tá? Eu estou usando F maiúsculo aqui. Eu tinha comentado que quando usasse F maiúsculo ia ser frequência relativa acumulada, tá? A notação pode ser diferente. Pode ser que em algum livro apareça frequência acumulada, né? FAC. Mas aí a notação tem que estar clara em cada exercício, né? Se for necessário dar uma resposta, seria legal botar uma legenda para falar, ó, esse Fzão, Rzinho aqui, eu estou dizendo que é a frequência relativa acumulada. Então, deixar claro qual é a notação que você está utilizando. Eu aqui, como estou conversando com vocês, estou dizendo que aqui eu vou colocar a frequência relativa acumulada. Então, o que vai acontecer? Eu vou observar aqui a minha frequência absoluta, que é 9, e vou dividir pela quantidade total de valores que eu tenho. Qual é a quantidade total de valores que eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eu tenho 9 em 20. Beleza? Se eu dividir isso aqui por 2, vai ficar 4,5 sobre 10. Tá? Eu dividi por 2 só para ficar 10 aqui embaixo, porque aí a gente consegue ver o percentual já. Tá? Porque se a gente multiplicasse por 10 em cima e embaixo, eu teria 45%. Então, 9 em 20 é 45%. Depois eu vou ter mais 3 em 20. 3 em 20 vai ser a mesma coisa que 1,5 em 10 é a mesma coisa que 15 em 100. Ou seja, 3 em 20 vai ser 15%. Mas como eu quero fazer frequência acumulada, a esses 15% eu vou acrescentar os 45 que eu já tenho. Então, vai dar 45 mais 15, 60%. Mais 15%, eu tenho 75%. Mais 2 em 10 vai ser 10%. 2 e 10. 2 em 20 vai ser 10%. Então, mais 10%, 85%. E mais 1 em 20, 1 em 20 vai ser 5%. Então, aqui 90%, mais 10%, 100%. Né? Era esperado que na última linha aqui da frequência acumulada, né, relativa, eu tivesse exatamente 100%. Beleza, então construí minha tabelinha com a frequência absoluta das minhas classes, da maneira como ele pediu para organizar, né, de 0 a 10, de 10 a 20 e assim por diante, e coloquei a frequência relativa acumulada. Isso me permite responder a letra A. A letra A pergunta, utilizando essas classes... Não, a letra A não, desculpa. A letra A ainda pede para eu construir um histograma, tá? Mas já me permite responder a letra B. Qual a percentagem do total de carreiras que apresentam relação candidato não superior a 20? Não superior a 20, eu teria aqui de 0 a 10, é não superior a 20. De 10 a 20 é não superior a 20. E, na verdade, o valor 20 estaria aqui. Mas a gente percebe que não aparece nenhuma vez o valor exatamente 20. Então, a gente não precisa considerar nada aqui. A gente só precisa, os valores todos não superiores a 20 estão na primeira e segunda classe. Ou seja, qual é a frequência acumulada relativa? 60%. Portanto, valores, né?
um percentual do total de carreiras que apresentam relação candidato-vaga não superior a 20, está acumulado aqui na segunda classe em 60%. Essa é a letra B. Ok? Então, deixa eu só apagar aqui rapidão. Apagar esse tanto de bolinha que eu fiz. Vou colocar então aqui a resposta 60%. E vou puxar a minha tabelinha que eu construí aqui. Por quê? Porque eu ainda não respondi a letra A. A letra A pede para eu construir um histograma representativo dessa situação. Então, para construir um histograma, eu vou pegar aqui no eixo X a minha variável, candidato vaga, e vou colocar as classes, os valores possíveis que eu tenho aqui. Então, eu tenho a classe de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, de 40 a 50, de 50 a 60. E aqui, no meu eixo vertical, eu vou colocar a frequência absoluta de cada classe. Vamos lá. De 0 a 10, a primeira classe aqui. Qual é a frequência absoluta? 9. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 está aqui, nessa linha. Então, eu vou pegar uma barrinha e vou colocar até no 9. Beleza? Segunda classe, de 10 a 20. Eu tenho 3 de frequência absoluta. Então, vou pegar uma barrinha, colocar coladinha aqui. Eita. Vai, barrinha, por favor. Eu quero... Desculpa, gente. Deixa eu lidar com esse aqui. Então, vou pegar essa barrinha e vou colocar aqui. Tá? No 3. Exatamente. Vejam só, a altura dela aqui está exatamente no 3. Terceira classe, de 20 a 30, 3 também. Então, vou pegar mais uma barrinha e colocar aqui no 3. Bonitinho? De 30 a 40 agora. De 30 a 40 é 2. Então, vou pegar uma barrinha, uma altura exatamente 2. Aqui, ó. Exatamente 2, entre 1 e 3. De 40 a 50, eu tenho só 1. Então, minha barrinha menor de todas, em 1. E de 50 a 60, que é a minha última classe, eu vou ter 2 de novo. Pronto, então está feito o meu histograma representando a situação, né? Eu tenho 60% das carreiras com relação ao candidato vaga não superior a 20, e eu tenho o restante aqui, outros 40% de 20 a 60. Ok? Espero que tenha ficado claro e até a próxima.